Senhor, te louvamos pelas bênçãos que o Senhor entrega ao teu povo. Bênçãos ricas, variadas, distribuídas segundo as nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor Deus, a por meio destes princípios da tua palavra, reconhecermos essas bênçãos na nossa vida. Que o teu Espírito Santo tome conta de nós, Senhor Deus, nessa manhã. Em mim, trazendo, Senhor Deus, clareza, profundidade, simplicidade. E no teu povo, Senhor, traga o conhecimento que vem, Senhor Deus, do Espírito Santo, revelando Cristo, nosso Senhor, revelando quem tu és e aquilo que o Senhor requer de nós. Nós te pedimos isso essa manhã. Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina que as virtudes, as características benéficas da palavra, elas devem ser observadas sempre com o tempero da própria palavra. Então, por exemplo, quando a Escritura nos ensina a justiça, ela nos ensina justiça com misericórdia. Os homens, quando ensinam a justiça, eles se tornam fariseus. Quando você aprende o conceito de justiça, você diz, eu tenho que dar a todas as pessoas aquilo que elas merecem. Então, se toda a tua vida é pautada somente por justiça, você sempre dá aquilo que a outra merece, nunca você vai aprender a lidar com o outro com misericórdia. Somente os que foram alvos da misericórdia de Deus sabem o papel da justiça e o papel da misericórdia. Eu me lembro, um pastor amigo meu, um dia ele foi pedir, ele morava nos Estados Unidos, ainda é seminarista, passou dificuldades financeiras lá, e ele contou isso ainda no período seminário, que pediu ao diretor da escola que o filho estudava lá nos Estados Unidos, que ele pudesse dar um abatimento na mensalidade, porque a condição financeira dele era muito difícil. E uma escola tradicional, uma escola cristã, já bem consolidada, tinha condição de fazer isso. E o diretor disse a ele, olha, eu não posso fazer isso porque eu seria injusto com os demais. Aí o pastor disse, meu irmão, mas eu não liguei para você para pedir justiça. Se eu tivesse ligado para pedir justiça, eu tinha pago o boleto normal, cheio. Eu liguei para você para pedir misericórdia. Então, somente os que compreendem como isso se aplica, a justiça quando é necessário ser feito justiça, a misericórdia quando é necessário ser misericordioso, você percebe o balanço que é entre as duas coisas, para que não penda para um lado só. Porque misericórdia sem justiça é benevolência com o mal. Mas justiça sem misericórdia é farisaísmo. Justiça sem misericórdia é farisaísmo. E você lê, por exemplo, no Salmo 85, salmo este que nós cantamos aqui, a justiça e a misericórdia se beijam. Elas se abraçam. Elas não são inimigas. O fato de eu ser justo não me prende à justiça a ponto de não poder ser misericordioso. Então Deus é justo. Mas se Ele fosse justo comigo em todas as coisas, Ele me lançaria no inferno. E aí, porque Ele nos ama, Ele nos deu seu Filho para que Ele cumprisse toda a justiça de Deus e para conosco Ele trata com misericórdia. Ele é justo sem deixar de ser misericordioso. Como Ele poderia exercer a justiça? Fazendo com que o seu próprio Filho, se revestindo de homem, de servo, Ele pudesse servir a Deus completamente. E cumprindo toda a lei de Deus. Aplicando essa justiça a nós que somos o seu povo, nós pudéssemos ser tratados com misericórdia. Então é possível e é necessário que nós possamos viver com justiça e misericórdia. Então alguém que é só justo tem uma facilidade imensa de passar a ser um fariseu. E aquele que é misericordioso sem ser justo tem uma facilidade imensa de ser benevolente, de ser condescendente com o pecado. Se você pensar também, por exemplo, na busca da sabedoria, e você ser uma pessoa sábia, inteligente,
que conhece as coisas, que, né, busca as áreas do conhecimento, se aprofunda nelas, sabe aplicá-las à vida. Veja, a sabedoria é algo que é elevado na Escritura, que é evidenciado como uma virtude bíblica. Mas sabedoria sem humildade é arrogância. Sabedoria sem humildade é arrogância. Então, a sabedoria temperada com humildade. Deus é sábio, sapientíssimo, diz a sua palavra. Mas ele olha para o necessitado e se compadece dele. Ele é humilde. Ele se inclina para o necessitado. Sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. E mesmo assim é humilde. Justiça e misericórdia, sabedoria e humildade, força e prudência. Essa é a tribo de Dan. Força e prudência. E vocês vão perceber, não só Dan, mas Naftali, Aser, todas essas tribos, elas têm características que estão colocadas em pares. Então, Dan é a tribo que é comparada a um leão, forte, corajoso, poderoso, mas é também prudente. Nós vamos perceber aqui que ela é comparada a um leão em certas circunstâncias e a uma serpente em outras, porque o leão é a força, a serpente é a prudência. Você tem Naftali, benevolente, aquele que alcança o favor de Deus. O que alcança o favor de Deus é também o que é favorável aos seus irmãos. O que recebeu o amor de Deus também exprime o amor de Deus para com o seu semelhante. Aser, ele foi multiplicado, ele buscou a multiplicação, foi forte, poderoso, próspero. E essa prosperidade fez com que ele amasse a sua família. Sempre em pares. Misericórdia, justiça, prudência, força, sabedoria e humildade. Se nós pendermos para um lado só, vamos cair em um dos exageros. E faremos o mesmo se pendermos para o lado contrário. Então, na primeira das tribos que está sendo citada aqui, a tribo de Dan, observe na sua Bíblia, verso 22, diz o seguinte: E de Dan disse: Dan é cria de leão que salta de Bazã. O que isso quer dizer? Dan é cria de leão, é leãozinho, né? Um filhote de leão. Ele salta de Bazã. Cria de leão, a figura já foi dita, é porque ele é forte, ele é poderoso. Ele é como se fosse um filhote de leão. E aí, veja, há uma característica no filhote que ele ainda não alcançou a maturidade do leão velho. Ele é forte, porque o leão, mesmo o leãozinho, né, o leãozinho está brincando com alguém e ele pode machucar. Sem querer, a pata dele é um negócio enorme. Então, um leãozinho ele pode machucar. Sem querer até. Ele tem a força, mas ele não tem um controle sobre a força. Ele tem a força, mas não tem a prudência. Então ele é comparado a uma cria de leão. Se você voltar comigo lá em Gênesis 49, abra a sua Bíblia, por favor. Veja na bênção que Jacó profere diretamente ao seu filho, ele diz assim: verso 16, Gênesis 49. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí veja, aqui está é o futuro. O futuro de Dan ele será como uma serpente, como uma víbora. Aí a descrição de como a víbora se comporta. Ela fica no canto, ela fica à espreita, ela se esconde. A víbora ela não se lança para diante do seu inimigo. Ela está sempre à espreita. Ela não anda pelo meio, ela só anda pelos lugares do recanto. Se ela puder, ela se
se intoca num buraco. E aí, quando passa o cavaleiro, ela avança no calcanhar do cavalo e derruba o cavaleiro. Isso é o que Dan seria. Aqui é a descrição da prudência. Mas o que Dan é ainda? Cria de leão. Força sem prudência. E força sem prudência é ignorância. Força sem prudência é ignorância. Quando nós ensinamos, por exemplo, os nossos filhos, especialmente os filhos homens, nós ensinamos a virilidade. Nós devemos, sim, irmãos, cuidar para que os homens da igreja, os futuros homens da igreja, sejam homens viris. A gente olha para o menino, a gente presta atenção. Olha como ele anda. Olha como o andar dele. Se a gente percebe que um filho, homem, ele tem um andar, né, que move muito ali a parte da cintura, a gente olha e diz, rapaz, tem alguma coisa esquisita nesse menino, preciso consertar isso. E isso, irmãos, é um negócio seríssimo. Às vezes a gente brinca e tudo, mas é seríssimo. A gente olha e esse menino aqui, ele precisa de... E a gente vai consertar. E a gente diz, menino, ande direito, ande como homem. A gente não permite que ele vá, não estimula que a criança, que é menino, vá brincar com coisas de menina. Nós vamos deixar os meninos brincar com carro, com arma, obviamente, arma de brinquedo. Com arma de brinquedo, com ferramentas de brinquedo. Porque eu estou estimulando a virilidade do meu filho. Né? Se um filho homem começa com muita besteira, com muita, né, cheio de dedo para comer, e a gente, pare com isso, seja homem, rapaz. Homem não tem isso. Um filho muito amoroso além do que é comum ao menino. Vaidoso além do comum. Nós vamos cortando essas coisas, nós não vamos deixar essas coisas acontecerem, porque eu estou preservando a natureza de homem, a objetividade do homem, a força do homem. Então, o que ele vai brincar? Eu vou estimular, não ele ficar na frente de uma tela o tempo todo, eu vou estimulá-lo a ter brincadeiras de menino, brincar na terra, jogar bola. Se eu puder, eu vou pagar para ele fazer uma arte marcial. É da natureza do homem, força, poder, domínio. Então, se essa é a natureza que Deus dá ao menino, é disso que é nisso que ele vai ser estimulado. Eu não vou pegar meu filho, um homem, e vou botar num balé. Eu vou efeminar o meu filho. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou pegar a virilidade que já é natural da criança e vou estimular a virilidade natural do meu filho, para que ele se torne um homem forte. Só que essa é apenas uma parte do trabalho. Porque se esse fosse o trabalho para a formação de um homem bíblico, então não precisava ser crente. É só botar o menino para fazer karatê, judô, e quando ele puder musculação, ele vai ficar forte, poderoso, vai se desvencilhar dos seus inimigos e pronto, está resolvido. Mas não é assim. Não é assim. Nós vamos ensinar outra parte da formação de um homem. Para que ele vai adquirir força? A força dele é para, com prudência, proteger o mais fraco. É para isso que serve a força do menino. É para ele proteger o mais fraco. Então, se ele tem uma irmãzinha e ele levanta a mão para a irmã, você diz, não faça isso. Deus lhe deu esse braço forte, mais forte do que o da sua irmã, para você não deixar ninguém bater nela. Não é para você bater nela. Se você sabe que um filho seu brigou na escola
e ele pegou aquele menino fraquinho da escola, pegou somente para mostrar que ele tem força, você diz, não é assim que eu lhe ensino. Você deveria proteger o mais fraco. Você não deveria pegar a sua força e passar por cima e humilhar o mais fraco. E aí você evidencia o evangelho, irmãos. Deus tem todo o poder. Mas para que Deus tem todo o poder? Deus tem todo o poder para salvar. Ele usa o poder para os seus para salvar. E ele só usa o poder para condenar, para poder efetuar justiça sobre aqueles que rejeitam o seu filho. Só que você não tem condição de parar para uma criança de 5, 6, 7 anos e explicar esses conceitos todos assim, de maneira tão pormenorizada. Então você explica o evangelho dentro daquilo que ele pode aprender. Tenha força, meu filho. Você é homem. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele se identifica como o Filho do homem, o nosso Senhor. Porém, ele é o que ajuda e protege o necessitado e o fraco. E você tem que ser assim também. Porque se você só dá virilidade ao teu filho, só força, ele pode se tornar como Sansão. E não por coincidência, Dan era justamente a tribo de Sansão. Se você ler Juízes 13, 14, eu fiz isso hoje pela manhã, fantástico, 13, 14, 15. Textos maravilhosos ali que falam sobre Sansão. Deus, é dito lá na palavra de Deus que o Espírito Santo se apossava de Sansão de uma forma que ele tinha poder de matar 30 homens de uma vez, 1000 homens de uma vez. Mas o que é mais interessante é que, quando ele decidiu se casar, ele ia caminhando com seus pais e surgiu um leão, um filho de leão, que foi para cima dele. E o texto narra que ele pegou aquele leão e ele rasgou no meio. E a comparação é feita, rasgou como se fosse um cabrito. Não que rasgar um cabrito seja coisa fácil, mas deve ser bem mais fácil do que rasgar um leão. Ele pegou o leão e a Bíblia diz, sem nenhuma ferramenta nas mãos, ele rasgou com as suas próprias mãos. Ele matou o leão. Mas esse mesmo homem que tinha a força para matar um leão, se casou com uma mulher ímpia. Porque força sem prudência é ignorância. Esse homem que matou o leão não conseguiu domar o leão que ele tem dentro do seu próprio coração. E nós precisamos saber, meus irmãos, que nós e os nossos filhos, eles têm leões dentro do coração. Brasileiro, a gente diz assim, brasileiro, ele só fecha a porta depois que o ladrão entrou, né? E aí já não adianta mais. A imagem quer dizer o seguinte, o ladrão entrou, roubou e saiu. E aí a gente fecha a porta. Mas não é só isso. É pior. Se a gente ensina só força e não ensina piedade aos nossos filhos, eles vão acabar com os inimigos ao redor deles. Vão trancar a porta do coração, só que o pior inimigo ficou lá dentro. Não tem músculo, não tem força, não tem poder que haja contra o inimigo que está no teu coração. Se você não tiver, ao mesmo tempo, força e prudência para entender que sozinho, com a tua força, você não pode jamais vencer o inimigo que está dentro de você, você está perdido. O pior dos nossos inimigos está dentro de nós. E não adianta fechar a casa com um ladrão dentro. Força e prudência. A ponto de que Sansão, ele vai e se casa com Dalila, uma mulher filisteia, fruto do desejo que ele tinha no coração, desenfreado desejo do coração. Foi criado, irmãos, com
estímulos à força, à virilidade, à masculinidade, aliás, à macheza e não à masculinidade, e se esqueceu de um ponto. A maior força do homem está em dominar o seu próprio coração. E dizer, essa mulher não é para mim. E mesmo sendo avisado que aquela mulher era uma mulher ímpia, que viria a destruir a vida dele, ele insistiu. E nós vemos hoje, irmãos, na nossa época, pais e mães que insistem em proteger os seus filhos quando eles estão à beira do abismo. Os pais de Sansão avisaram, e ele mesmo assim quis ir. Será você que vai só avisar? Porque quando a mão pesada da disciplina chega, irmãos, os pais deveriam ser os primeiros a dizer, é assim que tem que ser. Eles deveriam ser disciplinados em casa, para que não acontecesse a disciplina na igreja. Mas em havendo a disciplina da igreja, eles deveriam concordar e dizer, este é o bem, isto é para o bem do meu filho. E quantas vezes, irmãos, quando vai ser tratado o filho, os pais não querem o tratamento e acabam deixando a igreja. De quem é o prejuízo? Da igreja? Obviamente que não é prejuízo para a igreja. É prejuízo para quem passa a mão na cabeça dos seus filhos para não serem disciplinados. Sansão foi e casou com a mulher que ele tanto amava, e aquilo ali foi a desgraça da vida dele. É verdade que Sansão, ele é reconhecido na Escritura pela sua coragem, pela sua força, até mesmo pela sua fidelidade no fim da vida. Quando ele derruba as colunas daquele lugar onde estavam seus inimigos e mata todos os seus inimigos. Ele é exaltado por essas coisas. Mas ele sofreu desmedidamente, porque em um período da vida dele, ele aprendeu só força, só virilidade, sem prudência. Agora, se você só ensina seu filho prudência, ele vai ser prudente e fraco. É um problema sério também. Você não acha que só a virilidade sem prudência é um problema, não. Prudência sem virilidade é um problema. Olhe para a nossa geração, irmãos. Quantas mulheres que querem casar e não tem um homem para casar. E não porque não existam homens, e muito menos porque não existam homens crentes. É porque os homens crentes parecem que não são homens. Elas não conseguem reconhecer na figura desses homens Cristo. Então elas olham, podem ver os músculos, podem ver a voz grossa de um homem, mas elas não conseguem ver a masculinidade de Cristo. Quantas mulheres querem casar e não tem com quem? Quantas mulheres estão casadas, mas estando casadas, percebem, eu tenho um homem pela metade. Ou é um sujeito totalmente grosseiro, ou é um sujeito totalmente efeminado. Ou ele é delicado demais, quando a mulher precisa da firmeza do homem, né, da decisão que é própria do homem, de dizer é assim e pronto e acabou, e ter essa sabedoria, de escutar a esposa, de poder ali sabiamente reconhecer em cada situação a sabedoria da mulher, mas ele tomar a frente. Quando não se vê isso, irmãos, nós temos uma geração de mulheres frustradas. E não deveria ser assim. E o que é pior, irmãos, é porque nós temos acesso todos os domingos. Porque
Se tem um tema recorrente na Escritura, que nós vemos aqui tantas vezes, é masculinidade e feminilidade bíblicas. E nós vemos muitos irmãos incorrendo exatamente nos mesmos problemas, de tempos em tempos. É preciso lembrar que os nossos filhos precisam ser fortes para não serem feitos de bobos por esses homens maus do mundo. Que os filhos homens têm a necessidade de ter força e poder não só para eles, mas também para proteger o mais fraco, a sua esposa, os seus filhos, a igreja. Mas que isso deve ser feito com prudência. Esses dias, vocês devem ter percebido, invadiram uma igreja luterana no sul do Brasil. E todo mundo fica dizendo, é perseguição, é perseguição. Se você contar, não tinha 80, 100 pessoas ali. 100 pessoas no máximo tinham ali. 100 moleques, não 100 pessoas, 100 moleques. Mal criados. E se você vê o perfil, você percebe, de estudante ali não tem nada. São os estudantes, a reunião dos estudantes que não estudam. Cadê a igreja? Onde estavam os luteranos, os homens luteranos daquela igreja? Vai invadir a igreja e fica por isso mesmo. Como é que pode? Então a gente se coloca nesse tipo de situação onde as pessoas invadem as igrejas e o que sai na televisão é invadir a igreja. E fica por isso mesmo. Não se pode invadir uma igreja. Ora, e qual é a reação da igreja? Tudo bem, pode ser que no momento lá não tinha quantidade de homens necessária para... Mas não houve reação nenhuma. Foi um coitado de um segurança sozinho tentando sustentar 100 pessoas. 100 vagabundos entrando numa igreja. E os homens de Deus ficaram lá dentro da igreja na hora do culto. Porque se isso acontecesse aqui, era uma vergonha para todos nós, irmãos. Alguém entra no portão da igreja e fica por isso mesmo. É impossível, irmãos, nós entendermos isso. Olhe para quem era a tribo de Dan. Isso é uma bênção que Deus dá. A bênção da virilidade masculina. De olhar e dizer, não vai ser assim. Nós, irmãos, somos chamados à gentileza. Nós somos chamados a sermos gentis, não sermos besta. Não se pode humilhar a igreja, adentrar uma igreja e ficar por isso mesmo. Os homens da igreja aqui, eu estou dizendo, Deus nos livre disso acontecer. Mas se alguém entra naquele portão ali, irmãos, para fazer mal a esta igreja, às suas esposas, aos seus filhos, e você fica parado olhando, você não tem essa bênção aqui. Agora, a gente não vai sair brigando com o mundo. A prudência de não buscar inimigos, mas em havendo-os, tratar. Então, Dan é cria de leão que salta de Bazã. E Naftali, verso 23. E Naftali disse, farta-te, ó Naftali, de benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. Farta-te, ó Naftali, de benevolência. Seja satisfeito, seja saciado da benevolência de Deus. O que é a benevolência de Deus? É o favor de Deus. É aquilo que a gente não pode comprar de Deus. É o que a força não compra. A força defende, mas não compra o favor de Deus. Então nós devemos aprender com Naftali, irmãos, a sermos satisfeitos com o que Deus nos deu, com o favor de Deus. E não achar que tudo que a gente vai ter vai ser obra das nossas mãos. Boa parte, irmãos, das coisas que nós olhamos assim, chega a determinado ponto da vida, a gente começa a dizer, isso aqui eu já consegui, isso aqui foi fruto de muito trabalho. E é verdade. Você olha para a sua casa e diz, isso aqui é
Na maioria dos casos, né? É fruto de muito trabalho passado e fruto de muito trabalho futuro, porque ainda falta pagar. Então você olha para a sua vida do ponto de vista passado, do ponto de vista futuro. Tem muito trabalho pela frente e muito já foi feito. Porém, estas conquistas não podem, de maneira nenhuma, nos saciar como se elas fossem conquistas meramente de homens. Porque muitos homens que nós conhecemos também são trabalhadores, também são devotados à responsabilidade, e não tem uma casa para morar, um carro para andar, uma outra conquista que você tenha. Ou seja, é obra, sim, da benevolência de Deus. E eu preciso estar satisfeito. Obviamente, a satisfação, ela requer o reconhecimento da obra de Deus, do favor de Deus, e ela não está ligada simplesmente a um sentimento de parasitário. Eu estou satisfeito, então não faço mais nada. A satisfação, ela nos encoraja a irmos além. Porque, veja só, se Deus me deu isto, por que Ele não pode me dar isto e um pouco mais? Aí eu vou procurar saber quais são os meios pelos quais o favor de Deus encontra um homem. Obediência, devoção, observar os modos pelos quais Deus me ensina a viver para que eu alcance esse favor. E aí parece uma grande contradição, mas não é contradição. Sempre que eu conquisto, eu digo, isso é favor de Deus. Mas sempre que eu vou trabalhar, eu trabalho com a minha própria responsabilidade. Eu saio de casa dizendo, Senhor, derrama sobre mim o teu favor. Faz prosperar a obra das minhas mãos. Abençoa o trabalho da minha esposa, o meu trabalho, abençoa os estudos da minha filha. Mas quando eu saio para trabalhar, eu não fico esperando, cadê o favor de Deus? Não, no dia a dia, na hora do trabalho, eu estou trabalhando como se tudo dependesse de mim. Fazendo tudo como se dependesse da minha sabedoria, mas lembrando que estas coisas só são feitas pelo favor de Deus. É assim que tem que ser. Farta-te da benevolência do Senhor. Mas não seja benevolente com a tua preguiça. A benevolência de Deus, ela não pode dar vazão à benevolência com a preguiça. O favor de Deus é muito bom, mas ele é desfrutado em meio a muito trabalho. Essa tribo é onde ficava Cafarnaum. Né? Se você olhar aqui, veja, ele diz aqui, verso 23, enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o sul. Algumas traduções falam sobre o lago e o sul, né? Porque se refere ao mar da Galileia. O sul dessa tribo ficava no mar da Galileia, que é um lugar muito próspero. Então, Naftali, por exemplo, era tão próspera, tão farta das bênçãos de Deus, que a primeira oferta que era trazida ao templo era de Naftali. Quem primeiro chegava no templo para entregar a oferta era Naftali. Porque a prosperidade era muito grande, a benevolência de Deus era muito grande. E nesse lugar foi onde surgiu a chamada Cafarnaum, tão tratada nos evangelhos. Cafarnaum era a casa principal do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se tem algo que exprime bem o ser da segunda pessoa da Trindade, é a benevolência, o favor de Deus. Só que o favor de Deus em Cristo não se deu por preguiça, mas por trabalho. Cristo é reconhecido pelo trabalho. Confiando em Deus, trabalhou. E o fruto do seu penoso trabalho é o favor que nos alcança. Então, irmãos, essa ideia de dizer a salvação é pela graça, é óbvio que é verdade.
A salvação é pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Só que, para que fosse de graça, ele teve que trabalhar. O favor de Deus chegou até mim por meio do trabalho. Se isso é verdadeiro na salvação, é verdadeiro na tua vida. Não haverá ganho sem trabalho. Não haverá prosperidade sem trabalho. Aquela expressão que eu trouxe aos irmãos aqui há poucos dias atrás, né, orare et labutare, que é uma expressão que começou em Agostinho, mas ganhou muita força na Reforma, por isso que os reformadores foram grandes homens trabalhadores, precisa voltar para o nosso tempo, irmãos. Orar é uma bênção, é a busca do favor de Deus, mas o favor de Deus não cairá do céu se o povo de Deus não trabalhar. Então eu trabalho como se tudo dependesse de mim, e eu oro sabendo, tudo depende do Senhor. Prosperidade e trabalho, favor e mérito. Não temos mérito na salvação, mas Deus nos abençoa nessa terra por meio do trabalho. Por fim, a última das tribos, verso 24, e de Aser disse: Bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé, seja de ferro e de metal o teu calçado e a tua força seja com os teus dias. Amém. A bênção aqui, mais uma vez, é a prosperidade. Asher, né? Aqui, se você fosse procurar dentro do campo semântico, né, a raiz da palavra Aser ou Aser, você encontraria uma palavra muito parecida, que está lá no Salmo 1, por exemplo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A palavra bem-aventurado, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, é Ashre. Ashre, raiz, bem-aventurado o homem. Então, essa tribo é uma tribo bem-aventurada. A raiz da palavra diz isso. Eles são os felizes, alegres. E o que é que faz uma tribo alegre? Por que eles são tão alegres assim? Observe que o texto diz, e de Aser disse, bendito seja com seus filhos. Existe uma outra tradução, talvez a revista atualizada diga, entre seus filhos. E entre os seus filhos dá a ideia de que entre os filhos de Israel, Aser era o mais bendito, mas não é isso. A tradução dessa preposição é melhor com. Por quê? Ele era bendito com os seus filhos. Essa tribo, lá no livro de Números, ela é relatada como uma tribo que se multiplicou enormemente. Era uma tribo de luta, de guerra, e ela se multiplicava enormemente. Qual é a vantagem de uma tribo que é um exército se multiplicar? Se a tribo se multiplica, o exército cresce. E eles são felizes porque são vitoriosos. Eles eram benditos com os seus filhos. Que espírito é esse, irmãos? De perceber na multiplicação dos filhos a bênção do Senhor. Que maldição é essa que vivemos hoje? Onde as pessoas olham para o fato de ter filhos e enxergam um atraso. Hoje, quando se pensa em casar, quando alguém pensa, ele, em primeiro lugar, é abordado por pessoas até dentro de igreja, dizendo, rapaz, você é tão novo, vai se casar? O sujeito tem 25 anos. Tão novo o quê, rapaz? É um homem. É um homem que precisa se casar. Ele precisa criar responsabilidade. Os homens da época de Cristo se casavam muito cedo, criavam responsabilidade, logo tinham filhos e seguiam a vida. Por isso eram homens tão cedo. 25 anos hoje é um bobão. Boa parte dos homens de 25 anos nunca trabalharam em nada, nunca produziram nada.
Isso é um absurdo, irmãos. Então você pega um jovem homem assim, e você diz a ele, não, não precisa casar. Ele diz, não, mas eu quero casar. E ele vai e casa. É um homem crente, ele está querendo ali construir a vida. Mas aí, qual o conselho dos pais? Olha, termine sua faculdade, seu mestrado, sua pós-graduação, depois vai viver sua vida um pouco com sua esposa. Quando ele termina de fazer tudo isso, ele já está próximo dos 40 anos. E olha o tempo que ele perdeu. Olha o tempo que ele perdeu, porque não se enxerga na maternidade e na paternidade uma bênção. Teve um filho hoje, todo mundo chega e diz, tá bom, não precisa mais de um não. Tu é doido, tu vai ter mais de um filho. Olha o mundo como está aí. Um dia desse um crente me disse isso, né? Eu tenho 2 filhos. Eu disse, por que tu não tem mais um? Eu disse, não, porque o mundo está muito ruim. Eu disse, rapaz, se todo mundo tivesse pensado isso desde Caim e Abel, o negócio estava feio. Porque lá em Caim e Abel, um irmão matou o outro. E qual foi a solução dada à maldade dos filhos? Adão se juntou com sua esposa e teve mais um filho. E este filho ficou no lugar de Abel. E na sequência desses filhos voltou-se a adorar o Senhor. Ter filhos é uma bênção, irmãos. Em qualquer tempo, ter filhos é uma bênção. Não enxergar a bênção na maternidade e na paternidade é estar inundado numa cultura de morte. Os mesmos que defendem o aborto, os mesmos que defendem a eutanásia, são os que dizem tenha poucos filhos. Nós devemos ter tantos filhos nos for possível. E o for possível diz respeito à a providência que Deus nos deu, né, a porção que Deus nos deu, capacidade que Deus nos deu de criá-los. Estavam preparados para isso, mas tantos forem possíveis nós devemos ter, dentro da providência do Senhor. E isso é uma bênção. Se você lembrar, por exemplo, do Salmo 127, abra comigo, por favor. Texto conhecido, mas é sempre bom lê-lo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, Ashre, muito parecido com Azer, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Quer ter uma casa poderosa? Tenha filhos. Quer ser exaltado e não envergonhado? Tenha filhos. Quer chegar no fim da vida e ter alguém ao seu lado? Tenha filhos. Eles serão como flechas contra esse mundo. Ou seja, você está municiado contra o mundo. Municiado contra o mundo. Todos os esforços, irmãos, nós devemos fazer. E não é fácil. Não é fácil ter filho no nosso meio. Não porque o mundo esteja ruim, é porque há uma dificuldade até para as mulheres engravidarem. Veja quantas mulheres perderam filhos aqui nos últimos anos. Quantas vezes nós já tentamos, irmãos? E é por isso que nós damos tanto valor e oramos tanto pelas grávidas, para que elas cheguem até o final da gestação com os filhos cheios de saúde. Pedimos a Deus, abre a madre das nossas irmãs, porque se formos poucos, somos fracos, irmãos, e não temos a bênção do Senhor.
É claro que aqueles que são impedidos pela providência de Deus, eles não têm do que se queixar. Mas aqueles que podem e não querem, até pouco tempo a brincadeira é que os jovens agora querem ser pais de pet, que é você, em vez de ter um filho, você tem um cachorro. E muitas famílias são assim. Elas estão tão inundadas lá nos seus pós-doutorados, nos seus negócios, que para calar a consciência, eles têm um cachorro e diz que é um filho. Não é um filho. Não saiu de ti, não é um filho. Não saiu de um ser humano, não é filho. Porque quando não sai de mim, mas sai de outro por adoção, é filho. E por que eu posso dizer isso? Porque todos nós aqui somos da família de Deus por adoção. Agora, Deus não tem cachorros filhos. Deus tem pessoas, seres humanos que são seus filhos. Então, homens e mulheres não têm filhos cachorros por um motivo óbvio, porque não são da tua natureza. E você tratar um cachorro como ser humano é a clara denúncia que você já se desumanizou. Você não faz mais a distinção entre um cachorro e um homem. E se tem uma coisa que Deus nos deu é inteligência, que é para saber distinguir as coisas umas das outras. Agora, se você olha para um cachorro e diz, é meu filho, você é louco, doido, varrido. Não é teu filho, é uma porcaria de um cachorro. Que tem um valor como cachorro, mas não como filho. Mas agora inventaram a outra categoria, que já não é mais pai de pet, agora é pai de planta. Porque cachorro dá trabalho e planta é mais fácil. Então, o sujeito bota na rede social a foto dele, da mulher e de uma planta. Mas isso é de uma... Eu não tenho nem como nomear. O que passa na cabeça de uma pessoa que diz que é pai de uma planta? Do ponto de vista religioso, isso é uma heresia. Porque você está confundindo a natureza das coisas. Do ponto de vista biológico, é um absurdo total. Mas do ponto de vista intelectual, é uma burrice. Porque ele olha para uma planta que tem caule, que tem folha, e ele diz, eu sou semelhante a ela. Porque a gente diz isso, os nossos filhos parecem conosco. Ele está dizendo que ele é como uma planta. E é, porque do jeito que a planta não pensa, ele também não pensa. Ter filhos é uma bênção em todas as épocas, irmãos. Se você começa a pensar de outra forma, daqui a pouco você está com um cachorro chamando de filho, daqui a pouco você está com um pedaço de pau dizendo que é teu filho. É assim, irmãos. A nossa cabeça funciona assim. Quando a gente dá uma brecha, entra uma boiada. Feche a tua mente para as intervenções, as influências mundanas. Olhe para os seus filhos e digam, que bênção que Deus me deu. É a coisa mais maravilhosa da minha vida. Agora eu vou ter outro. Que se é tão boa assim, eu vou ter outro. E quando a gente deve parar de tentar? Quando não tem mais condição. Chega uma hora que não dá mais. O corpo mesmo da mulher e do homem, ele não dá mais, meu filho. Dá bom, tá bom. E aí Deus vai nos dar força, sabedoria, prudência, prosperidade. Todo mundo diz isso. Eu não tinha nada, só comecei a ter as coisas quando eu me casei. Aí depois que eu casei, eu tive alguma coisa. Agora, ter mesmo eu só tive quando tive filho. Então tenha logo 10 para você ser milionário. Rico das bênçãos de Deus.
Não há nada melhor do que isso. Nós tivemos, irmãos, lá na nossa casa, o privilégio de 10 tentativas. 10, os irmãos sabem que 9 foram por implantação, né, de fertilização. Todos quantos foram possíveis. E na hora de decidirmos, o médico disse, vocês vão querer esse estudinho? Todos quantos forem possível. E Deus ainda nos deu a alegria de ela engravidar naturalmente. E, infelizmente, não nascer. Mas há 10. E nós continuamos. Nunca pararemos. Nós nunca vamos desistir, irmãos. Porque filho é uma bênção de Deus e ponto final. E quem pensa diferente vai ser pai de cachorro e de planta. Vai perguntar, como é o nome da tua filha? Avenca. Brincadeira, né? Bendito seja Aser, seus filhos, agrade a seus irmãos. Agrade aos seus irmãos. E aí a gente tem filho para conviver. E nós vamos aprender a agradar uns aos outros. Quem é alvo da benevolência, quem é alvo da bondade, quem é alvo da bênção de Deus, agrada os seus irmãos. Eles viviam em paz, irmãos. Agora, uma das maiores tentações aí é aquela parte do equilíbrio, né? Deus mandou eu agradar os meus irmãos, então eu vou agradar o meu próximo. Só que eu não posso agradar o meu próximo e desagradar a Deus. Aser tinha essa responsabilidade. Agrade o seu próximo, mas não desagrade a Deus. Porque quando eu passo a somente querer agradar o meu próximo, e isso é um valor em si mesmo, eu tenho um problema sério com outro valor, que é ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Que é o primeiro mandamento, amar ao Senhor nosso Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. As boas amizades são aquelas amizades que nos dizem a verdade. Aquelas que olham para nós e sem dificuldade. Dizem, olha, meu irmão, aqui você está errado, você está fazendo isso. Isso aqui é contrário à palavra de Deus. E isso não é desagradar, isso é agradar. É fazer o bem para o outro. A responsabilidade de Aser para conviver com seus irmãos era agradar dizendo a verdade. Então fuja de pessoas, irmãos, que se dizem teus amigos, tuas amigas, mas não dizem a verdade. Se a amizade de alguém depende de você sempre concordar com ela, alguma coisa está errada. É preciso discordar e é impossível uma hora não discordar. Então a gente desconfia de quem nunca discorda de nós. Porque isso não é agradar o irmão. Então tenham filhos, agrade os seus irmãos, banhe com azeite o seu pé, seja de ferro o metal e o metal o teu calçado, e de metal o teu calçado, e a tua força sejam com os teus dias. Banhe com azeite o seu pé. A região de Aser era uma região cheia de oliveiras. Então, eles banhavam não só a cabeça, mas até os pés. Eram todos ungidos. E aqui o comentarista diz, fazendo menção a Lucas capítulo 7, verso 46. Nosso Senhor Jesus Cristo teve os seus pés banhados com óleo, onde ele foi ungido antes da sua morte. Ele teve os seus pés ungidos na sua morte. Nós devemos tratar assim os nossos irmãos, com a honra, e usar a nossa prosperidade para honrar os que são dignos de honra. E por fim, seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja com os teus dias. Percebe que força começa e termina o texto. Mas não é só força. É força, prudência, benevolência, bênção. Quando você aprender uma virtude bíblica, irmãos, sempre pense
como essa virtude é balanceada. Porque ela sempre é. Aprendeu justiça, então tem que aprender misericórdia. Aprendeu sabedoria, então tem que aprender humildade. Aprendeu o que é força, então tem que aprender o que é prudência. Aprendeu o que é prosperidade, então tem que se lembrar dos seus irmãos. Porque assim era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas o poder dele foi usado para nos salvar por meio da justiça de Cristo, mas exercendo misericórdia para com o seu povo. Ele agrada os seus irmãos, mas ele agrada com a verdade. Deus queria aumentar a sua família, porque ele sabe que isso é uma grande bênção. E ele fez entregando seu filho, seu único filho, porque de um ele fez muitos. Essas são as bênçãos de Deus para a nossa casa, irmãos. Justiça, misericórdia, força, prudência, benevolência e prosperidade. Que Deus nos abençoe, que Deus dê à nossa família essas virtudes banhadas com a obra de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelas grandes, ricas, diversas, Senhor Deus, e variadas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós nestes domingos, em que as bênçãos dadas por Moisés ao povo de Israel foram profetizadas sobre a nossa vida. Nós queremos te pedir que nos ajude a viver em conformidade com o que nos foi dito. Que o Senhor possa ser exaltado, Senhor Deus, em nossa casa, para que todas essas virtudes ricas e maravilhosas sejam vistas a olho nu por todos aqueles, Senhor Deus, que estão ao nosso redor. Seja engrandecido, Senhor, da nossa vida. Deus que abençoa o seu povo. Amém. Nós vamos ficar